Bem-vindos ao canal Sinopse Filmes. Hoje eu vou contar uma história de um filme de comédia e romance, chamado Midnight em Paris. Alerta de spoiler. Gil Pender é um roteirista de sucesso de Hollywood tentando se tornar um romancista, mas está lutando para terminar seu romance de estreia. Ele viaja para Paris com sua noiva, Inês, e seus pais, republicanos ricos, e constantemente fala sobre como ele adoraria viver nesta cidade. Especialmente quando chove e o quanto ele desejaria ter estado aqui nos anos 20, o que ele considera a idade de ouro. Inês, no entanto, só gosta de férias e não tem interesse em sair dos Estados Unidos. Ela também acha que as ambições dele são apenas um sonho delirante. Um dia, enquanto almoçavam com os pais de Inês, eles se deparam com um amigo dela, chamado Paul, e sua esposa Carol, que os convida para passear com eles. Gil realmente não quer ir, mas Inês aceita mesmo assim. Eles discutem sobre isso mais tarde quando voltam para o quarto. Inês acha que Paul é brilhante e que Gil deveria dar a ele seu livro para a crítica, mas Gil acha que esse cara não é nada, além de um pseudo-intelectual. Sair com Paul torna-se insuportável para Gil. O cara nunca para de falar, e não importa o assunto, acreditando ser um especialista em qualquer coisa, mesmo que seu comentário seja bastante questionável. Ele é tão pedante que até discute com um guia turístico no museu, e Gil odeia, mas Inês o adora. Uma noite, ela vai dançar com Paul, mas não querendo lidar mais com ele, Gil decide voltar para o hotel. Como ele está um pouco bêbado, ele acaba se perdendo, e para na porta de algum prédio, quando um relógio próximo bate meia-noite. Nesse momento, um carro antigo para ao lado dele e os passageiros dentro, também vestidos com roupas antiquadas, o convidam a se juntar a eles. Gil entra depois de alguma hesitação e, eventualmente, eles chegam a uma festa, onde Gil conhece algumas pessoas notáveis da década de 1920, como Cole Porter, Zelda e Scott Fitzgerald. Gil acha que todos os nomes são uma coincidência, mesmo quando dizem que a festa é para Jean Cocteau, mas se joga mesmo assim. Quando Zelda fica entediada, ela convence Scott e Gil a saírem com ela, e juntos eles vão para o Bricktop's, onde eles veem Josephine Baker dançando. É então quando Gil finalmente aceita, ele viajou de volta no tempo para a década de 1920. Depois, eles vão a um café onde Gil conhece Ernest Hemingway e Juan Belmonte. Ele pergunta a Hemingway se leria seu romance, mas Hemingway se recusa, dizendo que nunca deveria deixar outro escritor criticar suas coisas. Ele aceita, no entanto, ele quer mostrar seu manuscrito para Gertrude Stein, o que excita demais Gil, então ele sai correndo do café para voltar ao hotel para pegar seu livro, mas para no caminho quando percebe que não o fizeram, de combinar um lugar para se encontrar. Gil volta para o prédio de onde veio, mas em vez do café há uma lavanderia, o que significa que ele voltou ao presente. Na manhã seguinte, enquanto Inês conta a ele sobre a noite divertida que teve, Gil está perdido em transe, sem acreditar no que aconteceu com ele. Ele tenta contar a ela sobre isso, mas é claro, ela não acredita nele. Eles vão às compras com a mãe de Inês, que indiretamente chama Gil de barato, e quando começa a chover, Gil tenta fazê-los andar juntos sobre a chuva, mas eles odeiam a ideia. Mais tarde à noite, Gil leva seu manuscrito e Inês para o local, na porta onde ele foi pego ontem à noite, querendo mostrar sua noiva que sua história de viagem no tempo é verdadeira. Conforme o tempo passa e ninguém aparece, Inês se cansa de esperar e vai embora, mas Gil ainda não desiste. Sua perseverança é recompensada quando o relógio bate meia-noite, e o mesmo carro antigo chega, desta vez com Hemingway, e como passageiro, que diz a Gil que torna o amor e a paixão reais, fazendo duvidar de seu relacionamento com Inês. Os dois homens chegam ao seu destino, onde Gil é apresentado a Gertrude Stein e Pablo Picasso, e sua amante Adriana. Depois de repreender Pablo por não representar Adriana adequadamente em sua pintura, Gertrude pega o manuscrito de Gil e lê as primeiras linhas em voz alta, levando Adriana a dizer que já está viciada na história. Gertrude promete que lerá o livro inteiro mais tarde, mas agora ela deve falar com Hemingway. Então, Gil dá a eles um pouco de privacidade, e se junta a Adriana em outra sala, onde eles se unem por causa do amor pelos tempos antigos e pelas artes.
Ela conta a ele sobre todos os artistas famosos com quem namorou e confessa que acha Picasso um homem muito difícil. Ela também incentiva Gil a seguir seu sonho de vir morar em Paris. Quando Gil volta ao seu quarto de hotel, alguns momentos depois, ele não consegue parar de pensar em todas as celebridades que conheceu, mas o mais importante, ele não consegue parar de pensar em Adriana. No dia seguinte, ele vai às compras com Inês e sua mãe novamente. Eles param em uma loja de antiguidade quando ouve algumas músicas de Porter tocando. Ele consegue conversar com a balconista, Gabriele, que também é grande fã. Depois, eles vão ao museu com Paul, que continua a falar muito pedantemente. Inês não permite que Gil interfira com suas próprias opiniões, mas ele finalmente tem a chance de encontrar a pintura de Adriana de Picasso, impressionando a todos ao repetir a crítica que Gertrude fez ontem à noite. A partir de então, Gil começa a voltar aos anos 20, todas as noites dando a Inês a desculpa de que ele faz caminhadas para inspiração, e isso está ajudando a escrever mais. Inês não se importa e passa as noites com o Paul, mas seus pais desconfiam, e seu pai contrata um investigador particular para seguir Gil. Gil vai a várias festas com vários artistas famosos e sua conexão com Adriana fica mais forte a cada noite, especialmente depois que ela e Picasso se separam. Uma noite eles encontram com Zelda prestes a pular no rio, porque ela acha que Scott não a ama, e ela não gosta de sua aparência. Eles a convencem a não fazer isso. Gil oferece a ela um pouco de calmante, que ele está carregando, porque ela está tendo ataques de pânico. Adriana fica desapontada ao saber que ele está noivo, e pergunta sobre sua noiva, mas quando Gil começa a contar a ela sobre Inês, ele percebe que eles não têm muito em comum e o relacionamento que está em frangalhos. Adriana sai depois dessa conversa, dando uma desculpa constrangedora, e Gil fica no bar com Salvador Dalí, Menry e Luiz Buñuel, que são surrealistas e não têm problemas acreditando que ele é do futuro. Dalí diz a ele que ele tem olhos tristes, e Gil explica que ele parece triste porque ele está lutando para estar noivo e ao mesmo tempo, ama uma mulher do passado. Na manhã seguinte, ele tenta fazer com que Inês fique na cama com ele para ter alguma intimidade, mas ela está mais interessada em não se atrasar para o encontro com o Paul. Em vez de se juntar a eles, Gil visita o guia turístico do museu que Paul corrigiu outro dia, e pergunta a ela sobre os relacionamentos de Rodon, esperando obter alguma inspiração para resolver seus problemas amorosos, mas não há respostas mágicas esperando por ele. Sem saber do detetive contratado pelo sogro, está o seguindo por aí, Gil continua em suas escapadas noturnas ao passado, e uma noite ele descobre por Gertrude que Adriana voou para a África com Emingu. Ela também diz a ele que leu o livro dele, embora ele tenha algumas boas ideias, ele precisa parar de ser tão derrotista. Quando chega o fim de semana, ele ignora os planos de Inês porque quer ficar por dentro da escrita. Sai uma vez, no entanto, para visitar a loja de Gabriele e comprar um disco de Porter com ela. Ele também passa por uma banca de livros e encontra o antigo diário de Adriana, que lhe entrega a um tradutor para que ele descubra o que está escrito. Depois de expressar seu amor por Paris, e conversar sobre seus casos com vários artistas famosos, Adriana confessa que está apaixonada por Gil e sonhou com ele presenteando seus brincos antes de fazer amor com ela. Inspirado por essa revelação, ele volta ao seu quarto de hotel para vestir roupas mais bonitas e preparar um presente para Adriana, que consiste em roubar alguns brincos de sua noiva. Mas quando ele está prestes a sair, Inês e os pais dela aparecem, tendo cancelado planos porque seu pai está com dor no peito. Enquanto espera por um médico, Inês acha suspeito que ele está todo arrumado, quando supostamente passou o dia escrevendo. Então inventa alguma desculpa sobre ter tomado um banho para pensar melhor. Ela também percebe que seus brincos sumiram, e acredita que a empregada os roubou. Então, antes de ligar para os funcionários do hotel para denunciá-la, Gil corre para o banheiro e finge ter encontrado os brincos lá. Ele então vai comprar os brincos em uma loja adequada, e quando chega meia-noite ele leva seu manuscrito revisado para Gertrude, e pergunta sobre Adriana, então Gertrude diz a ele em que festa ele pode encontrá-la. Gil vai atrás dela e pede que ela saia com ele para que possam conversar em particular sobre seus sentimentos.
Mas antes de sair, ele passa por Bonuel e conta a ideia do enredo do que se tornaria o anjo exterminador. Gil e Adriana saem para passear, e Gil aproveita para beijá-la antes de lhe dar os brincos, que ela adora por sinal. De repente uma carruagem puxada por cavalos desce a rua, e um casal ricamente vestidos os convida para passear com eles. Como o carro que Gil costuma levar, essa carruagem viaja no tempo e os leva para a Belle Époque, que é a idade de ouro de Adriana. Depois de dançar e beber no restaurante Massines Paris, eles visitam o Moulin Rouge, onde conhecem Henri de Toulouse-Lautrec, Paul Gauguin e Edgar Degas. Ao discutir arte com eles, Gauguin diz a Gil, que acha que a nova geração não tem imaginação e todos os três concordam que o Renascimento foi a melhor época. Quando eles oferecem a Adriana um trabalho para desenhar roupas para o balé, Gil a chama de lado para falar em particular. Adriana não quer voltar aos anos 20, porque esta é a época perfeita para ela, os 20 são o presente, portanto, sem graça. Gil finalmente confessa ser de um presente diferente que, graças a ter ouvido os artistas falando sobre o Renascimento, ele está tendo uma pequena epifania agora. Se eles ficarem no passado, esse passado se tornará o presente, portanto, se tornará monótono também. O presente é sempre um pouco insatisfatório porque a própria vida é sempre um pouco insatisfatória. E se ele escrever algo que vale a pena, ele tem que se livrar de suas ilusões. Adriana não entende e ainda quer ficar aqui, então ela o beija pela última vez, como um adeus. Gil volta para Gertrude, que está muito feliz com as mudanças que fez em seu manuscrito, e acha que está no caminho certo para um grande romance. Ela também informa que me engoliu o livro, e também acha que é bom, mas ele tem uma sugestão de enredo, ele não pode acreditar que o protagonista não pode ver que sua noiva o está traindo com o cara pedante. Como esses personagens são obviamente baseados em sua experiência pessoal, ouvir isso perturba Gil profundamente, e na manhã seguinte lhe confronta Inês sobre isso. Ela nega a princípio, mas como Gil não acredita nela, ela acaba admitindo que é verdade, ela traiu Gil com o Paul. Esta é a prova final de que eles não são bons um para o outro, então Gil decide não voltar para os Estados Unidos, e termina com ela. Ele está saindo da sala, quando os pais de Inês chegam, e seu pai diz a ela que sabia que Gil estava tramando algo, porque o detetive que ele contratou via entrar em um carro misterioso todas as noites, eles nunca souberam para onde ele foi, porque o detetive desapareceu de repente. Acontece que o homem ficou preso no Versalhes de Luís XIV. Gil passa o resto do dia andando por Paris, e quando a noite cai e o relógio bate meia-noite ele esbarra em Gabriele à beira do Sena. Ele se oferece para levá-la para casa, o que ela aceita, especialmente quando começa a chover. Os dois saem juntos unindo-se ao amor compartilhado por Paris na chuva. Obrigado por assistir. Se inscreva e deixe o seu like.